Vamos à palavra do Senhor. Amém? Isso é o que nos interessa. Isso é o que nos chama a atenção. Porque é pela palavra de Deus que nós somos libertos de toda mentira, de todo engano, libertos deste mundo que é mau, deste mundo onde jaz o maligno. E aqui nós temos Deus, aqui nós temos a paz, aqui nós estamos no lugar da paz, aqui nós estamos no vale da bênção. Amém? Recebendo o mocotó, recebendo o alimento sólido. Estamos ao vivo, pastora? Sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma mensagem na Cristo Vive Ipauçu, onde vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mensagem de número 92, mensagem esta que tem como tema alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências. Parte 4. Para a glória do nosso Deus. Está escrito em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente... Lembra que eu disse? A obra é nossa. De ouvir a voz e diligentemente proceder. Estão entendendo? Então aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor em questão à salvação. A questão de andarmos como filhos depende única e exclusivamente de nós a partir do momento que Deus chama. Então antes de Deus chamar, ninguém tem esse poder. Ninguém pode. Mas a partir do momento que Deus chama, então cabe a cada um de nós ouvir diligentemente e obedecer. Estão entendendo isso? Então, agora quando ele chama? Chamou, estamos aqui. Pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, nosso Deus é Deus de alianças, por isso o tema da mensagem, alianças. Estamos entendendo quão profundo é essa questão de alianças. Então sereis a minha propriedade peculiar. Olha que tremendo. Filhos. Ele está falando para filhos. Ele não está falando para ímpio. Deus está falando para o seu povo. Ele está dizendo, olha, se agora que eu estou chamando, vocês estão ouvindo minha voz, se vocês diligentemente agora guardar a minha aliança, porque agora eu estou falando com vocês, eu estou ensinando vocês, então sereis para mim, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês vão ser diferentes dos outros. Porque eu vou os tornar diferentes. Porque toda a terra é minha. Então, toda a terra é dele, mas e o povo dele? São todos? Não são. Então, para que a gente viva como de fato um povo de Deus, é necessário diligentemente ouvir a sua voz e guardar aquilo que ele ensina. Diga glória a Deus. Amém? Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui para isso. Ser este reino de sacerdotes e esta nação santa e intocável. Vamos orar. Curve tua cabeça, feche teus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus justo, Deus maravilhoso, Pai querido. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Bendizemos o Teu santo nome, adoramos o Teu santo nome. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ter sido chamados por Ti, Senhor. Te agradecemos por estar aqui nesta manhã, aquietados, em repouso, em descanso, em paz, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. E em paz, Senhor, estou,
para pregar e anunciar a tua paz. Obrigado, Espírito Santo, por este poder que se manifesta em cada um de nós, que se revela em cada um de nós a cada dia, a cada instante em que passamos dentro da tua casa, Senhor. Por este poder que se revela em nós, Senhor, quando estamos aqui, ouvindo a tua voz, aprendendo contigo, Senhor, e praticando os teus ensinamentos. Espírito Santo, somos um espírito contigo, Senhor. Somos um no Senhor. E como família espiritual, Senhor, nos reunimos em tua casa para nos assentarmos à mesa contigo e receber o banquete espiritual que o Senhor nos preparou para esta manhã. Nos aquietamos a partir de agora. Deixamos a partir de agora todo embaraço, Senhor, toda inquietação, tudo aquilo, Senhor, que tenta contra a nossa carne, Jesus, que tenta nos inquietar, que tenta nos entristecer. Nós lançamos agora tudo aos teus pés, Jesus. Lançamos agora, Senhor, tudo diante de ti, pois o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o Senhor nos sonda a todo momento. E as nossas ansiedades, Senhor, colocamos nas tuas mãos. Não vamos nos aquietar por nada neste mundo, Jesus, porque não vamos entristecê-lo. Nós não vamos deixar de honrar o que cremos, Senhor. E cremos que tu és um Deus que cuida de nós, que cuida, Senhor, de todas as coisas da nossa vida. E tu sabes, ó Deus, que estamos nos esforçando para fazer a tua vontade, para obedecer às regras da aliança. Estamos, Senhor, lutando, Jesus, dia a dia para vencer, Senhor, para vencer e dar o testemunho da tua glória em nossa vida, dar o testemunho do teu poder em nossa vida. E nós declaramos, Senhor, que todos verão, e não por vingança, Senhor, nossa, porque a vingança é tua, mas nós declaramos, como a tua palavra diz, que todas as nações verão que tu és o nosso Deus pelo bem que o Senhor nos faz. Somos um povo feliz, Jesus. Somos um povo, Senhor, que declara todos os dias a tua fidelidade. Somos um povo, Senhor, que declara todos os dias que tu és fiel, que o Senhor não falha e jamais falhará. Somos um povo, Senhor, que declara o teu amor, porque conhecemos o teu amor, vivemos o teu amor. Sabemos que o Senhor nos trata como filhos legítimos e não bastardos. O Senhor nos trata, Jesus, como tuas ovelhas, ovelhas pelas quais o Senhor deu a própria vida naquela cruz, ovelhas pelas quais o Senhor se doou, padeceu, sofreu, foi humilhado, foi esbofeteado, foi cuspido, teve os cabelos arrancados, foi açoitado pelo teu povo, pelas tuas ovelhas, por aqueles o Senhor chama de meus amados, de meus amigos. E aqui estamos nesta manhã, Senhor, sendo tratados assim por ti, como amigos, como amados teus, como filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, benditos com o crente Abraão. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. A todos que estão agora, Senhor, acompanhando, ouvindo, Senhor, esta palavra, eu declaro, Senhor, a manifestação das tuas bênçãos, Senhor, sobre cada vida, Jesus,
sobre cada filho teu, onde quer que esteja agora, Senhor. Que venha à luz, que venha à luz o teu querer, Senhor, na vida de cada um deles, e que o teu nome seja glorificado. Usa a minha vida, Senhor, a minha boca, que manifeste, Senhor, em mim os dons do teu Espírito, para a edificação da tua igreja, para abençoar os teus filhos a partir de agora, Senhor. Que eles entendam a tua vontade, que eles ouçam claramente a tua voz e saiam daqui alimentados pelo teu Santo Espírito. Amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia! Obrigado, minha amada esposa e pastora. Irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres que são intocáveis, homens e mulheres que são selados com o Espírito Santo da promessa, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, escritos no livro da vida, de onde ninguém pode apagar, ninguém pode tirar, consumado com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, confirmado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aprendendo sobre alianças, amém? E se nós quisermos conhecer a natureza do nosso Deus, e nós precisamos conhecer as suas alianças, aquilo que Ele deixou escrito em sua palavra, aquilo que Ele mesmo respalda e aquilo mesmo que Ele vela para cumprir em sua palavra. Amém? Então nós precisamos como e com que condições Deus faz uma aliança com alguém. Nós precisamos entender os princípios, precisamos entender os termos e precisamos entender as promessas que têm estas alianças. Então nós precisamos estudar as alianças passadas, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada e compreender o caminho decorrido até aqui, até este dia entre Deus e a humanidade. E é algo que o povo de Deus não gosta, estudar a Bíblia. O povo de Deus não gosta de estudar a palavra. O povo de Deus gosta de comida pré-pronta. O povo de Deus gosta de comidinha de micro-ondas. Põe lá, pum, tá pronto. Não, o povo de Deus tem que pegar, tem que ir lá, arrancar lá na terra e vir preparar o alimento para fazer pronto. Entender o que fez. Amém? E é assim que nós somos. Esse povo que tem prazer em conhecer a Bíblia, esse povo que tem prazer em se assentar e ouvir Deus falar. Não é porque não abrimos aqui a Bíblia a cada culto que nós não estamos estudando a Bíblia, que nós não estamos entendendo a Bíblia Sagrada. Amém? Então, a Bíblia Sagrada ela é uma história do começo ao fim de alianças. Diga glória a Deus por isso. Por isso nós dizemos que o nosso Deus é Deus de alianças. Então, a aliança é um conjunto de condições pelas quais Deus promete andar com o seu povo. Então, se. Amém? Deus diz se obedecer, se cumprir, se andar na regra. Então, a aliança implica em um relacionamento íntimo com Deus. E saber que podemos contar sempre com Deus. Diga graças a Deus. Então, o verdadeiro significado de aliança é isso daqui. É forte compromisso e lealdade até a morte. Amém? Isso é o significado de aliança. Amém? Quando nós colocamos esta aliança no dedo, os nossos votos é até que a morte nos separe.
Glória a Deus por isso. Então, quando eu estou aliançado com alguém, quando eu estou aliançado, estou dentro de uma aliança, a vida pessoal não é mais a priorizada, igreja, mas sim compartilhada. A prioridade agora não é a minha vida, é honrar a outra parte desta aliança. Então, na aliança, com qualquer aliança, eu tenho que entender isso. Eu não posso ver mais o meu querer, o meu prazer, o meu bem-estar. Eu tenho que me preocupar com a outra parte. E assim é na aliança com Deus. Eu não vivo mais a minha vida, mas sim a vida que Cristo vive em mim. Porque a minha vida não pertence mais a mim, e sim a Deus. Estão entendendo? Então, uma aliança, ela tem os dois componentes, não é? Ela tem as promessas e tem os termos. As promessas, o que é? Elas expressam o compromisso mútuo. Amém? É uma garantia de fidelidade do cumprimento da aliança e indicam que as partes farão. Olha, vocês, as duas partes, cabe isso e cabe isso. Vocês têm o compromisso de honrar isso. Estão entendendo? Os termos, número 2, indicam as condições sob as quais a aliança está cumprida. Os termos indicam se a aliança tem duração. Tem alianças que têm validade. Amém? Alianças de homens. Contratos. Vou dizer assim, contratos. Amém? Um contrato, ela é uma aliança. Não eterna, mas é uma aliança. Então, os termos indicam se a aliança tem duração. Podem ou não serem acompanhadas por um juramento. E sempre tem um sinal visível. Nós já vimos isso aqui, que toda aliança tem um sinal visível. Então nós estamos aprendendo que as alianças com Deus não têm data de validade. Amém? Ela é eterna. E que também Ele não quebra alianças. Deus jamais quebrou uma aliança, jamais quebrará. E quem quebra então é o homem. Ok? Aleluia. 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 Ele quer isso de cada um de nós. Ele quer que eu e você não quebre alianças. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com Adão. Nós vimos isso. A qual ela foi quebrada e trouxe trágicas consequências. Nós vimos aqui, por 2 cultos, as consequências desta quebra de aliança. Nós vimos aqui até onde chegou as consequências da quebra da aliança lá no Éden. Chegou até a nossa vida as consequências. Então, quando Deus diz que as consequências podem alcançar outras gerações, isso é muito sério. Amém? Então, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, com Jacó, com Moisés. Deus fez aliança com o povo de Israel, fez com Davi, fez com Salomão. Deus fez aliança com os gentios predestinados para a salvação, que somos nós. E Ele não quebra nenhuma de suas alianças. Ouça isso. Então, assim, ninguém pode dizer, porque Deus, cadê Deus? Não. Deus está ali honrando a sua aliança sempre. O problema é os homens, é as pessoas. Então, a Bíblia Sagrada, ela relata tantas outras alianças, né, no decorrer de toda a história. Alianças entre reis, alianças entre amigos, alianças entre cônjuges, alianças entre Deus e os homens. Ok? Então nós vamos ver a partir de agora algumas delas, tá? Em Salmo 105, 7-9 diz: Ele é o Senhor nosso Deus. Ponto final. Ele é o Senhor nosso Deus. Não tem outro, amado. Não tem outro nome que substitua Deus. Não tem outra entidade que seja maior do que Deus. Não existe isso. Ele é o Senhor nosso Deus. Ponto final. Amém? Aqueles que o Senhor chama para o servir, é assim que tem que ser. Um único Deus. O único Senhor.
Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Com Deus não é casamento. Nós vamos ver isso hoje. As pessoas estão aí chamando tudo e qualquer coisa de casamento. Nós vamos ver pela Bíblia que não pode ser. Pessoa morar junto, pessoa ter filho junto é uma coisa. Casamento é outra coisa. Amém? Então, Ele é o Senhor nosso Deus. Ele se lembra perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Então, recebi a palavra, estou dando ouvido, estou obedecendo, estou fazendo o que tem que fazer. Ele garante aquilo que Ele promete. Está entendendo? Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Ele quebrou a aliança com Abraão? Ele quebrou a aliança com Isaac? Ele deixou de cumprir alguma coisa? E cumpriu por quê? Porque Abraão obedeceu e porque Isaac obedeceu. Está aí o exemplo. Amém, igreja? Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Ele está dizendo da aliança. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela nem de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amados, é responsabilidade dos pais, os filhos, e é responsabilidade também dos avós, os netos. Vocês estão entendendo? Eu vou dizer algo para vocês aqui. Desde que tenha o mesmo ensino na palavra. Eu não deixo os meus filhos receberem outra instrução, mesmo que seja de avós. Isso é muito sério. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai ainda estava entre nós. Eu adentrei a casa dele, ele e minha mãe, já velhinhos. E eu disse assim: pai e mãe, amo vocês e quero pedir algo, por favor. Olharam para mim regalados. Dos meus filhos, educo eu. Os meus filhos, educo eu. Porque eu sei que são herança do Senhor. E com todo respeito, mãe e pai, o que eu estou aprendendo, vocês não aprenderam. Então eu peço encarecidamente. Querem agradá-los? Podem agradá-los como quiserem, mas não interferindo naquilo que eu estou ensinando a eles, por favor. Pergunta se deu mais algum trabalho. Nunca mais. Porque foi com a autoridade de Deus, amado. Eu estava fazendo ali o que Deus manda. Amém? Honrando os meus pais, não desrespeitando, honrando, mas fazendo aquilo que eu aprendi, que a responsabilidade é minha. E que os meus netos que virão também são minha responsabilidade. Estão entendendo? Amém? Então, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Gênesis 17. Então, quando você entra nessa postura, Deus te dá autoridade. Quando você entra nesse entendimento e diz, não, é eu que Deus vai cobrar. Lá no Éden, Deus cobrou quem? Cobrou Eva? Cobrou Adão. Então, quando a gente entende que Deus cobra o homem, amado, a coisa muda. O lar muda, a casa muda. Por isso que eu disse que aqui, que mulher que manda na casa é uma desgraça. Eu torno a repetir e mostro na Bíblia. Que mulher que quer mandar ou que manda na casa, a casa é uma desgraça. A casa não vai bem. A casa não tem a bênção de Deus manifesta dentro do lar. Por quê, pastor? Porque Deus manda o homem ser a cabeça e não a mulher. Deus manda o homem tomar as rédeas.
E pastor, mas lá em casa meu marido não toma rédea. Então, ora a Deus para ele tomar rédea. Mas não queira você tomar rédea. Se coloque na tua posição de submissa, de auxiliadora, de ajudadora, de mulher sábia e fala: Senhor, muda o meu marido. E aquele marido que já entendeu que tem que ser a cabeça e ainda não consegue ser a cabeça, porque a mulher é mais forte, começa a orar, fala: Deus, mói ela. Você vai ver se Deus não mói. Deus, quebra ela. Quebra esse orgulho dela, Senhor. Quebra essa vontade dela de ser maior do que eu. Porque eu já entendi que sou eu que tenho que guiar minha família para as bênçãos de Ti. É eu que tenho que guiar minha casa. Estão entendendo, amados? É tudo na palavra de Deus, nada fora da palavra. É com amor, é por amor. E torna a dizer: lar onde a mulher reina é desgraça. O lar tem que ser o reinado do homem, onde Cristo é o Senhor. Onde Cristo é o Senhor. Não é também eu chegar lá: eu sou bambambam, hein? Tem que me obedecer, hein? A gente sabe que tem muito homem machista aí que é assim: tem que me obedecer, mulher, cala a boca. Não, não é assim. Amém? Deus nos dá autoridade com amor, com sabedoria, para que essa autoridade seja colocada dentro do lar, para que as bênçãos de Deus sejam manifestas dentro do lar. Um lar puro, um lar santo, um lar de respeito, um lar onde é consagrado ao Senhor, sem palavrões, sem xingamentos, sem ofensas. Estão entendendo? Que infelizmente isso, amados, parece que é comum no século 21. Sabe, a pessoa falar um palavrão e ser normal. Às vezes nós ouvimos na escolinha aqui de crianças que os pais falam palavrão dentro de casa. Pastor, sim. É duro isso, amado. Então eu sei o que eu estou falando aqui, eu estou falando com autoridade. E se a criança estiver mentindo, então a gente vai ter que sentar e conversar. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha o que diz. Onde paramos, pastor? Gênesis 17, 3-4 e 9. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Glória. Pode aplaudir a palavra de Deus? Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Tem que ensinar, meu amado. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Tem coisas na vida dos nossos filhos que a gente não pode deixar fazer. E aí eu ouço dos avós: mas tem que deixar. Tem que deixar nada. Tem que obedecer à vontade de Deus. Tem muitas coisas que os meus filhos não fazem e gostariam de fazer. E por que não fazem? Pergunta para mim. Porque eu sei que não está agradando a Deus. Eu sei que vão estar no lugar onde não é o lugar que Deus quer que eles estejam. Mas pastor, então o senhor está privando? Estou privando eles de muitas coisas. Muitas coisas que, por exemplo, a minha pequena Maria fazia. E eu amava aquilo que ela estava fazendo. Que era um balé. Ela ama isso, amados. Sabe? Parece que é algo que está dentro dela. Já nasceu, parece que dançando. Beleza, estamos indo. Pá, e eu observando. Falou: opa! Não está certo isso. Isso não serve para nossa filha. Isso não é para minha filha. Pode conversar com ela e arranca ela de lá. Antes de arrancar, sentou e conversou. Não precisou eu. A esposa, minha mulher, sentou e conversou. Sabe o que ela falou? Amém, mãe. Se é para agradar a Deus, eu entendo. Glória a Deus por isso. Se é para agradar a Deus, mãe, eu entendo. Não tem problema.
Ontem eu ouvi ela no telefone com a avó. Que eu disse, liguem para a sua avó, conversem com ela. Já faz alguns dias que vocês não conversam. E ela estava no telefone, eu ouvi ela dizendo assim, não estou mais, vó. Por quê? Porque tem umas coisas lá que não é de Deus. Belezinha. Você pensa que a avó gosta de ouvir isso? Gosta nada. Porque pela avó continuava lá. Tudo bem, está tudo certo. A avó compactua. Mas para quem conhece a palavra, amados, é sim, sim, não, não. Amém? Glória a Deus por isso. Então, Êxodo 34, 10 a 12 diz assim, então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Aleluia. Nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Aleluia, irmão. Eu recebo esse algo terrível aqui que Deus faz conosco. Porque esse algo terrível que Deus está falando que vai ser coisa grandiosa. E esse povo, esta nação que nós estamos, vão ter que ver a obra do Senhor. É Ele que está dizendo quem vai fazer. Amém? Então ele diz, olha, vou ler de novo. Ai, que coisa linda. Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se viram em toda a terra. Nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, nós estamos vivendo no meio do povo. Veja a obra do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Olha aí, regra da aliança. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Todos os teus inimigos serão lançados fora do teu caminho. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Olha aqui, amados, algo muito importante, que o povo de Deus às vezes não leva em conta, não faz questão. Deus manda não ter aliança com aqueles que não têm compromisso com Ele. Amém? Então, se não tem aliança com o rei, com o Deus da graça, ouça bem, hoje, século 21, amém? Deus da Bíblia é o Deus da graça. Se esta pessoa não tem aliança com este Deus, não serve para andar com você. Não serve. Não é para andar com você. Porque se você andar com uma pessoa assim, se você ter intimidade, comunhão com uma pessoa dessas, Deus não honra a aliança com você. Quem está entendendo diz amém. Então, é Ele quem disse isso. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Você sempre ouve aqui, amados, que é melhor só do que mal acompanhado. É melhor só do que mal acompanhado. Você não tem que ter 50 à tua volta para dizer que você tem amigo. Não tem que ter. Vou dizer mais, uma pessoa dessa aí, vai ter bastante inimigo. Mais dia, menos dia, um tenta passar a rasteira. Apunhala pelas costas. Então, quanto menos você tiver, é mais para a tua vida. Está entendendo? Sabe, amado, nossos amigos têm que ser pessoas espirituais. Carnais, não perca tempo. Não perca tempo com carnais. Quem perde tempo com carnais não tem tempo para os espirituais, sabia? Porque está gastando tempo com carnais. A vida dele está passando ao redor de quem? Ao redor de quem? Quem gosta de ficar com carnais?
Porque tem pessoas, mas tem crentes que gostam de estar no meio dos carnais. Então a vida dele está sendo gasta, a vida dele está passando com quem? Com quem, igreja? Pronto. Então, com quem você passa a tua vida? Com quem você gasta mais o tempo da sua vida? Números 25, 12 e 13. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Glória a Deus. E ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, aquele que tem zelo pelo seu Deus, honra a aliança, entende o que Deus manda, faz com alegria, faz com prazer, porque adora ao seu Deus, não faz forçado, amém? Não faz obrigado, eu não posso fazer isso porque não, de jeito nenhum. Eu entendi a palavra, eu entendo qual é a vontade do meu Deus, eu sei que Ele se agrada disso, por isso eu vou fazer de todo o coração para Ele. Amém? 2 de Reis 11, 17 diz assim: Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Olha que tremendo. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo. Então, uma autoridade. Amém? O Senhor, uma autoridade, e o povo. Então, uma autoridade que tem aliança, ele passa essa aliança para o povo. Estão entendendo? E passa para o povo o compromisso dessa aliança. Então, nós estamos aqui, amados, eu estou aqui no altar de aliança. Eu tenho uma aliança com o altar de São Paulo. Cristo vive, São Paulo. Eu tenho aliança com o meu bispo Rai e minha amada bispa Solange Brant. Tenho aliança com o meu apóstolo Miguel Ângelo e sua esposa, a doutora bispa Rosana. Nós somos um altar de aliança, de compromisso. Amém? Estão entendendo? E isso é honrado por Deus. Porque Deus nos colocou nesta aliança. Nós estamos neste ministério, no Ministério Cristo Vive, não por uma opção, não por uma escolha, mas porque Deus nos uniu neste ministério. Você não está aqui porque você escolheu entrar por esta porta. Você não está aqui porque você decidiu vir a esta igreja. Você está aqui porque Deus lhe plantou aqui, assim eu creio. Deus escolheu este lugar para lhe plantar espiritualmente, para você ter aliança com este ministério e crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus honra. Amém? Esta atitude de honrar a aliança. 2 de Reis 23, 13 diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então, eu estou aqui nesta manhã propondo a você, assim como eu já disse, para que você honre esta aliança. Propondo a você que você não arranhe esta aliança com Deus. Propondo a você que você honre, que você zele cada dia mais esta aliança. E que você veja na sua vida as promessas desta aliança cumprida para a glória do nosso Deus. 1 de Samuel 20, 16 e 17 está escrito assim: assim fez Jonatas aliança. Nós estamos vendo aqui exemplos de alianças, amém? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Olha que tremendo. Então, amados, o amor por uma pessoa não é feio, não. Sabe? Pessoas que Deus coloca na nossa vida para andarmos em aliança, não é feio as pessoas demonstrarem esse amor. Tem pessoas que às vezes demonstram amor, aí os outros ficam, olha lá,
né, usam palavras, né, feias, usam palavras, né, inconvenientes, mas Deus está se importando com quem? Com quem está usando essas palavras ou com quem está demonstrando esse amor? Quem que Deus vai honrar? Quem está demonstrando amor. Nós, às sextas-feiras aqui, nós acompanhamos a reciclagem, é do Rio de Janeiro. É o bispo Daniel Anecleto, bispo de missões. É ele quem dirige a reciclagem ministerial. É algo para o corpo ministerial da igreja. E ele, amados, ele demonstra, sim, publicamente o amor que ele tem pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. É invejável. Eu sempre digo para o pastor, eu falo, puxa, mas que amor que ele demonstra pela vida do apóstolo, que, sabe, para um carnal, amados, seria algo que eu já disse aqui, né, a pessoa ia usar uma palavra feia aí para falar, olha aí, ó, né? Mas não, amados, é alguém que entende essa questão de aliança, é alguém que entende que Deus colocou ele em aliança com o apóstolo para ele amar a vida do apóstolo e o apóstolo amar a vida dele, porque é recíproco, e isso Deus honra. Amém? Então nós temos que nos policiar, né, tomar cuidado, porque às vezes as pessoas ficam incomodadas com o que os outros vão dizer. Muitos deixam de honrar a aliança, às vezes, muitos deixam de prosseguir para o alvo, de crescer na vida com Deus, porque estão preocupados com o que as pessoas vão dizer, com o que os outros vão dizer. Aqui dentro da igreja mesmo, mas quantos carnais já apontaram irmãos aqui que se achegam à minha vida e à vida da pastora. Sabe? Por quê? Entende que Deus colocou para andar junto, vai querer andar longe? Lógico que não. Então, se achega o quanto pode. Aí tem aquele, olha lá, ó. 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 Olha o mela-mela. Ei, amado, eu já escutei aqui dentro da igreja. Então, eu não ligo, não. Eu amo mesmo. Amo e amo e amo e amo mesmo. Se depois quiser me apunhalar pelas costas, então quem me apunhale, vai, eu já estou acostumado. Já estou acostumado já. Mas eu amo mesmo, irmão. Já chegou junto, eu vi que vem, amado, vem. Jesus falou para Judas, vem Judas, vem andar comigo. Quem sou eu para falar, vem, não anda junto comigo, não. Ué, é isso que eu estou dizendo. Se quiser me apunhalar depois, me apunhala. Mas eu vou fazer minha parte, eu vou mostrar o amor, porque no meu conceito, é uma aliança que Deus está ali criando. É uma aliança que Deus está estabelecendo. Então eu vou honrar essa aliança. Não vou falar mal. Não vou caluniar. Não vou julgar precipitadamente, sem ser pela reta justiça, pela reta medida. Amém? Então, pela reta medida, sim, mas jamais falar mal pelas costas, sabe? Porque a ovelha não faz isso. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, próximo, pastora, é Jeremias 33, 20 e 21, diz assim: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo. Todo dia tem sol, né? Todo dia tem noite. Hã? Todo dia? Teve algum dia que não teve noite? Teve algum dia que não teve dia? Se lembra de algum, irmão Ler? Você é meio Matusalém, está com quase 100 anos. Você se lembra? Você se lembra? Tô brincando. Todo mundo sabe que você tem 32. Viu? Você lembra de algum dia que não teve dia? Alguma noite que não teve noite? Irmão Edinho? Já está sem os cabelinhos, acho que é mais velho um pouco. Você se lembra de algum dia, meu irmão? Alguma noite? Então, como é que vai invalidar uma aliança de Deus? Ele tá comparando a aliança dele com isso. Tem noção?
Tem noção? Então ele diz assim, olha, eu garanto. Ninguém pode invalidar a minha aliança. Ninguém, nada pode invalidar. Eu faço, eu garanto. Então eu estou chamando vocês para a minha aliança. Aleluia. Poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo? Então eu te pergunto, alguma coisa pode invalidar a aliança de Deus com você? Alguma coisa pode quebrar a aliança de Deus com você? Só você mesmo. Só isso pode quebrar. Só isso pode anular. Você mesmo. Para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Aleluia. A igreja do Senhor é Ele quem mantém. Glória a Deus. Pode-se também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono? Aí talvez alguém pergunte assim, mas espera aí. Trono? Filho de Davi reinando hoje? Tem? Tem? Palavra, irmão. Deus falou isso. Ele disse que iria garantir, que não ia faltar, que ia sempre ter filho que reinasse no trono de Davi. E aí? Da linhagem de Davi, quem está reinando aqui agora? Jesus é o nome dele. Jesus é o nome dele. Aleluia. Deus promete e cumpre. Então nós vimos a causa aqui, consequências de 3 anos sem chuva nos dias de Davi. Amém? Nós vimos aqui que o povo passou fome. E o preço que teve que ser pago para uma aliança quebrada ser reparada. A morte de 7 netos de Saul em praça pública foi o preço. Amém? Então, a aliança quebrada tem consequências. Então nós vimos também a respeito de outro homem de Deus chamado Zedequias, que nós vimos na quinta-feira próxima passada, que ele havia feito uma aliança com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Deus tinha permitido aquela aliança. Houve ali um aperto de mãos. E Zedequias, ele olhou para o Egito e falou, opa, vou fazer aliança com o faraó. Lá no Egito, lá é mais poderoso. Eu vou ter mais vantagens. O que aconteceu? Ele quebrou a aliança com Nabucodonosor para fazer essa mais interessante para ele. Deus sentenciou ele e o seu exército a humilhação e morte dentro da Babilônia. Porque quebrou a aliança. Então, uma aliança significa uma união entre 2 ou mais pessoas, nós vimos isso, ou entidades em prol de um objetivo comum. Gênesis 2:24 diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos falar de casamento? Vamos? Vamos, meu amor. Eu gosto, hein? Eu amo falar de casamento. Eu amo falar de casamento. Gosto mesmo. Jesus me ensinou isso. Jesus colocou isso dentro de mim. E não sai mais. Eu vou falar de casamento, acho que os meus olhos brilham. Não brilham, meu amor? Amados, o que faz um homem e uma mulher se tornar em uma só carne? Mistério, pastor, ninguém sabe. É um mistério, de fato. É um mistério.
Mas duas pessoas só se tornam uma só carne quando Deus une. Se Deus não une, não são uma só carne. Isso é muito sério. Então, quando estas duas pessoas que vão se unir em aliança, em matrimônio, em casamento, se essas duas pessoas têm aliança individual com Deus, o que é aliança individual com Deus, amado? Cada uma segue ali em obediência com Deus. Está entendendo? As duas partes, a mulher e o homem, as duas partes individualmente têm o seu compromisso com Deus. Percebe? Se põem diante do altar de Deus, que nós sabemos que é o altar da graça. Ok? Se não for o altar da graça de Deus, amados, não é o altar de Deus. Vamos deixar isso bem claro. Ok? Se não for o altar da graça de Deus, é um altar profanado. É um altar adulterado. E Deus não está ali. Então, quando um homem e uma mulher que têm o compromisso de aliança com o Deus da graça se colocam diante do altar de Deus para se unirem em aliança, então o Deus de alianças é a maior testemunha desta união. Ele é a maior testemunha deste compromisso que essas duas pessoas estão ali firmando diante dele. Estão entendendo? Então, isso é um casamento. Então, às vezes, pessoas se unem aí, né, se colocam diante de qualquer coisa, né? Vou falar qualquer coisa porque é. Qualquer coisa que não seja o altar da graça de Deus é qualquer coisa. Então, as pessoas se colocam ali e falam: nós estamos nos casando. Nós nos casamos. Não, vocês não se casaram. Vocês se ajuntaram. Vocês fizeram um compromisso entre si. Não foi com Deus. Estão entendendo? Porque o casamento, amado, que é instituído por Deus na Bíblia Sagrada, isso tem que ser o quê? Um compromisso com Deus. Não um compromisso entre duas pessoas. Então o casamento começa quando? Quando duas pessoas fazem primeiramente o compromisso com Deus. Isso é tremendo, amado. Quem está entendendo? Então, só Deus pode tornar duas pessoas em uma. Não é o querer do homem que faz isso. Então pessoas aí se unem aí, né, de qualquer jeito, falam: nós somos uma só carne. Prova para mim. Prova para mim que são uma só carne. É nada. São duas pessoas morando debaixo do mesmo teto, com acordos entre si, e não levando um casamento a sério, não obedecendo às regras do casamento que estão aqui a sério. Então, o fato, às vezes, de duas pessoas estarem morando juntas, ou às vezes duas pessoas terem um filho juntas, manterem até relação sexual, não os torna uma só carne, um no Senhor. Não as torna. Estão entendendo? Então, assim, por isso que aqui eu sempre digo, o casamento aqui, amados, tem que ser um casamento com base na palavra. Tem que ser um casamento que aprendeu a graça de Deus, que aprendeu o compromisso com Deus. Porque não adianta, sabe? Porque na minha igreja meu pastor falou que tem que casar. Então, mas tem que casar por quê? Ele explicou para você? Ele disse para você por que você tem que se casar, se aliançar diante do altar, com testemunhas e tendo Deus como maior testemunha? Está cheio de igreja, amado, que fala: você tem que casar. E aí a pessoa vai lá e casa. Sabe, casa nada, faz lá um ritual, uma cerimônia lá. Não tem a essência que é Deus como maior testemunha, estão entendendo? Então aqui, os casais dessa igreja precisam entender isso. Amém? Os homens e as mulheres dessa igreja têm que entender que para se tornar uma só carne no Senhor, tem que estar os dois aliançados com Deus. Não pode um estar aliançado com Deus e o outro não. Olha o que diz em Provérbios 2, 16 e 17.
para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, olha, por que casamentos se desfazem? É porque não deu certo, pastor. Não existe. Para nós aqui não existe isso. Por que não dá certo, amado? Por que não vai? Por que não prospera? Porque não tem aliança. Entendeu? Não tem aliança com Deus. Como é que vai prosperar? O que é que prospera, amado, que não tem aliança com Deus? Nada prospera. Uma hora ou outra, vem a justiça de Deus. Nós sabemos aqui que as consequências da quebra de aliança, às vezes ela não vem naquela geração, às vezes vem na outra. É ou não é? Então, às vezes a gente vê alguma coisa prosperar hoje e sabemos que aquilo não tem aliança com Deus. Mas e na próxima geração? Vai continuar prosperando? Estão entendendo? O dar sequência na coisa, amados, é algo que depende de Deus, não do homem. Então o homem que pensa, sabe, que pode alguma coisa, é esse que Deus abate. É coisa séria. Já falei aqui. Isso aqui está no meu dedo não para eu me lembrar que eu sou casado. Isso aqui está no meu dedo não para eu saber que eu sou casado, porque eu sei muito bem que eu sou casado. E sou bem casado, para a glória de Deus. Amo a minha esposa. Respeito a minha esposa. Dou a minha vida, se necessário, pela minha esposa. Isso aqui, amados, é para que os outros vejam que eu sou casado. Isso aqui é para que os outros saibam que eu tenho um compromisso com alguém. Que eu sou aliançado com alguém. Está entendendo? Então, quebrou a aliança, eu sinto muito. Então, aquele que é unido no Senhor, amado, e quebra a aliança, sabe, a palavra já diz, não separe o homem o que Deus uniu. Então, assim, casou no Senhor, é para manter. Agora, se não é Deus que uniu, quando não é Deus quando não é Deus que une, é quando uma das partes não está aliançado com Deus. Então Deus não tem compromisso. Deus une quando os dois têm a aliança. Amém? Pastor, o senhor está dando uma brecha enorme para divórcio. Não estou dando brecha para divórcio. Estou dizendo o que é. Porque às vezes pessoas ficam presas num algo por conta própria. Porque querem insistir num algo que Deus está dizendo, viu, eu não uni. E aí eu pergunto para você, Deus tem prazer na tristeza de um filho? Deus tem prazer num relacionamento que só traz desgosto? Deus tem prazer num relacionamento que só não sai morte, não sei por quê? Deus tem prazer nisso? Não, Deus tem prazer na alegria dos seus filhos. A pastora essa semana disse, amor, a bênção de Deus é a bênção de Deus, né? Eu falei, claro que é a bênção de Deus. Ela falou, só traz alegria, né? Eu falei, só alegria, meu amor. A bênção de Deus só nos traz alegria. Então, se está trazendo algo diferente de alegria, não é Deus que está dando isso. E se não é Deus, por que está acontecendo? Eu tenho que avaliar. Eu tenho que me entrar aqui na aliança e falar, peraí, é eu que estou aqui não cumprindo a minha parte da aliança? É a outra parte que não está cumprindo a parte da aliança? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou orar, eu vou pedir para Deus. Davi não foi buscar? Tinha 3 anos lá sem chover, 3 anos de fome. O que Davi fez? Buscou o Senhor. Falou, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que está assim? E o Senhor respondeu, fala, porque Saul quebrou a aliança. E agora? Agora repara ela. Vê o que tem que fazer. Dá para reparar? Repara então. Amém, igreja? Mateus 19:6. De modo que já não sois mais 2,
porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então é o que eu estou dizendo. O que Deus ajunta não é para separar. E aquilo que é o que Deus não... Então, para a gente saber se Deus ajuntou, tem que saber se os dois têm aliança com Deus. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Sim ou não? Então, o casamento perdura quando as duas partes têm aliança com Deus. Porque ele vai ter o respeito mútuo. Sabe, os dois vão lutar juntos, porque entende que foi feita uma aliança diante do Senhor. E esta aliança tem que ser honrada e não brincada com ela. Ah, porque eu estou lá, namorando lá junto, agora eu tenho as responsabilidades. Mas peraí, vocês estão brincando então de morar junto? Tem gente que pensa assim, amado. Tem gente que vive assim. Então, nós não podemos pensar assim. Eu não posso viver assim. Aí eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar as contas. Espera aí. Eu não penso assim e você também não pode pensar assim. Não, eu tenho que colocar comida na mesa, né? Porque agora eu assumi o compromisso. Nananina, não. Nós temos prazer no nosso casamento. Nós temos prazer no nosso relacionamento. Nós respeitamos o nosso cônjuge. Porque antes de qualquer coisa, nós temos aliança com Deus. E a partir da aliança que temos com Deus, então fazemos uma aliança entre duas pessoas diante do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que tem gente aqui que está incomodado, mas aguenta aí, irmão. Aguenta aí, Deus revela tudo. Mas é Deus que está falando para o teu bem. Amém? Deus está falando para o teu bem. E se alguém também aqui está nos ouvindo aqui, que eu sei que está, receba aí em nome de Jesus. Porque em um casamento, amado, se não há respeito com os termos, as promessas nunca irão se manifestar. Então a primeira coisa num casamento tem que ter o respeito com os termos. Quais são os termos? Amor, respeito, companheirismo, auxílio. E tudo isso, amado, é na tristeza e na alegria, na pobreza e na riqueza, na doença e na saúde. Tudo isso é sempre, é todo dia. Não é um dia sim e um dia não. Então isso são os termos de uma aliança. Isso são os termos para um casamento. E quando isso não é respeitado, esta aliança já foi quebrada. Quem está entendendo, diga amém. Então o que é viver com uma pessoa na mesma casa sem aliança? Pastor, o que o senhor está falando é muito sério. É muito sério, a palavra de Deus é séria. Nunca foi brincadeira. A palavra de Deus, ela sempre foi séria, amados. É que o povo de Deus não quer levar ela a sério. O povo de Deus não quer o compromisso sério com a palavra. E todo mundo quer dizer que é de Deus. Eu sou de Deus. Bate no peito, eu sou filho de Deus. Coisa nenhuma. Jesus disse, vocês são filho do diabo porque vocês querem satisfazer os seus desejos. Porque os filhos de Deus querem satisfazer os desejos do meu Pai. Então nós estamos aqui para aprender a satisfazer os desejos do Pai sem se preocupar com o mundo. E isso também é algo muito sério. Porque se eu me preocupar com o mundo, amado, eu não faço a vontade de Deus. Se eu me preocupar com o que os outros vão dizer, eu não obedeço a palavra de Deus. Se eu me preocupar com o que os outros vão julgar ou deixar de julgar, eu não obedeço a Deus. Então, você imagina só o que é conviver. Sabe, eu não quero nem imaginar. Não, retiro o que eu disse. Não imagina não. Não imagina não, amado. O que é viver com uma pessoa dentro da mesma casa sem aliança? Sem ser uma só carne, sem respeito aos termos, sem a bênção de Deus. Imagina. É uma desgraça. É uma desgraça só. De dia até de noite. Acho que a hora da paz é a hora que dormem, né? Todos. E olha lá se não acorda de madrugada para brigar, né? Então, sem Deus, o casamento é um contrato entre duas pessoas e só.
Amém? E é por isso que às vezes tem data de validade. É por isso que às vezes acaba. Porque não foi uma aliança com Deus, foi um contrato. Foi lá no cartório, a gente quer se casar. Por isso que eu digo sempre, amado, se o casamento não é diante do altar, se não é aliançado com Deus as duas partes, não é casamento. Porque lá no cartório é o contrato, que pode ser desfeito. Entendeu? O divórcio o que é? Nada mais é do que a quebra do contrato. Sim ou não? Então, com Deus é aliança permanente. No contrato tem validade. Então o casamento perdura quando? Quando é aliançado no Senhor. Não só no contrato, não só no papel. Então quando Deus está colocado nesta aliança, que é o casamento, ele é a testemunha maior deste casamento. Ele vê no coração de cada um dos aliançados a sinceridade com que eles estão ali diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, as promessas do casamento, elas são essas: é o amor, é o honrar, é o cuidar, é o respeitar, né? Então, eu tenho que cumprir estas regras na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Aleluia! Vou ir além. Casamento não é dormir junto. Casamento não é viver debaixo do mesmo teto. Ok? Não é e nunca será. Diga amém. Glória a Deus. Fora disso, amados, que eu expliquei aqui, pode ser qualquer outra coisa menos casamento. Diga amém. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Vamos todo mundo falar isso junto. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim o marido. Só entende isso, amado, quem é da graça de Deus, quem é aliançada com o Senhor. Quem não é aliançada com o Senhor é dona do próprio corpo. E tem, viu? E tem. Não me rele, não me toque. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu estou cansada. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Cadê os maridos da graça de Deus? Maridos. Vai por fé, amado, vai por fé. Mesmo que não tenha aliançado ainda diante do Senhor, vai. Isso. Vão ser aliançados diante do Senhor. Estou profetizando aqui, ninguém vai falar amém. Amado, se tem um pastor que é feliz no casamento, você está olhando para ele. Então segue o exemplo. Segue o exemplo, amado. Não fica aí achando que é balela, não. Quem é mais íntimo aí sabe do que eu estou falando. Se tem alguém que é feliz dentro de casa, dentro do meu lar, se é alguém que tem prazer de ficar dentro de casa, você está olhando para ele. Prazer na família, prazer na esposa que tem, cada dia que passa melhora. Está fazendo uma esfirra maravilhosa. Ué, tá melhorando, ué. Antes, a mala de esfirra dela, judiação. Era dura, hein? Era dura. Era uma pedra. Agora tá, ó. Pão. Ai, amada, tá uma benção essa esposa. Mulher virtuosa. Sabe? Quem achará? Eu. A Bíblia diz, quem achará? Eu achei. Amém? Por isso, amado, eu louvo a Deus, porque a palavra dá resultado. Só que tem que querer obedecer a palavra. Não adianta querer, sabe, o bem bom e falar, vamos ver, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né? Então,
Vocês já ouviram hoje que não é assim mais. Já ouviram hoje que essa obra aí é tua. É tu quem vai terminar essa obra aí. A obra da salvação já está prontinha por Deus. Agora, o viver bem, amado, é tua responsabilidade. Amém? Deus te garante isso, se você honrar a aliança. Então, vamos continuar o texto aqui, que esse texto é interessante. Eu amo esse texto aqui. Eu gosto. Quem mais gosta? Ih, irmão, que isso? As mulheres digam amém. Nós terminamos e falamos assim, amém. As mulheres falam amém. Agora melhorou. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Os maridos digam amém. E também, agora segura aí, marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ih, vai, bonitão. Você está achando o quê? E sim a mulher. E isso aqui é para sexo, sim. Nossa. Aleluia, vai. E os homens digam amém, as mulheres digam aleluia, vai. Digam, as obras do Senhor são maravilhosas. Amém. O sexo quem fez foi Deus, não foi o diabo. Então, só que no Senhor, amém, aliançados individualmente, no Senhor, como testemunha, diante do altar, amém? Porque antes disso, eu tenho que te falar, é pecado, tá? Então, assim, o pecado traz consequência também, amém, igreja? Então, assim, nós não somos uma igreja que fica aqui falando de pecado, porque nós não somos da lei, amém? Nós somos da graça de Deus. Porém, eu tenho que ter a consciência daquilo que traz consequência e aquilo que me traz bênção. Então, fora desta união, amém? Desta união aliançada no Senhor, com a bênção de Deus, os tornando uma só carne, é pecado. Ok? A Bíblia chama de pecado. Então ainda é um leito, mesmo que vivam juntos, né? Mesmo que haja a fidelidade, mesmo que haja ali a vida como casados, a Bíblia chama de pecado e diz que é um leito com mácula. Ok? Porque é uma fornicação, é como se fosse não, é um pecado sexual. Amém? Porque a mão do Senhor não tirou isso ainda. Quando diante do altar, o sacerdote, né, o líder espiritual diz, eu os declaro marido e mulher. Porque a autoridade, amado, no altar é uma autoridade levantada por Deus. Então não é o homem que diz, eu vos declaro, é Deus quem declara. Ok? Então Deus diz, eu vos declaro marido e mulher. Então a partir daquele momento, esse pecado é tirado do leito. Então isso não traz mais consequência para o lar. Isso não traz mais consequência para a união do casal. Isso não traz mais maldição nenhuma no casamento. Estão entendendo, igreja? Fui claro nisso? Glória a Deus. Então, também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, casou, pertence ao cônjuge. Teve ali eu vos declaro marido e mulher, pronto, pertence ao cônjuge, não mais a si mesmo. Então, qual o cônjuge, né? Qual o cônjuge que pertence? Aquele que está em aliança com Deus. Se não está em aliança com Deus, amado, então a conversa é diferente, tem que ser diferente. Como é que uma mulher vai dizer assim, o meu corpo é teu, marido, se o marido está pro bar bebendo, fumando, às vezes até usando droga, às vezes até se prostituindo, às vezes até adulterando fora de casa? Como é que uma mulher santa, amém, em aliança com Deus, vai chegar e falar para o marido, meu corpo é teu? Está errado, não pode isso acontecer. Então por isso que a gente tem que entender quem é esse marido e quem é essa mulher. Quem está entendendo, diga amém.
Porque um cônjuge que quebra aliança com Deus, quebrou com a outra parte, irmão. Tem que entender isso. Quebrou aliança com Deus, pronto, já quebrou com a outra parte. Não tem mais aliança. Não tem. E queiram falar o que quiserem. Se não tem aliança com Deus, não tem aliança nenhuma. Então no casamento, amado, tudo passa a ser compartilhado, desde o corpo até os bens materiais, as finanças, os sonhos, as alegrias, as tristezas, as lutas, as bênçãos, tudo passa a ser em uma aliança. Quem está entendendo, diga amém. É tremendo, amado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Ministério Cristo Vive, vou dizer, o Ministério Cristo Vive, tem muitas pessoas divorciadas. Amém? Muitas pessoas divorciadas. E que são felizes hoje. Ok? Porque nós não condenamos ninguém. E jamais vamos condenar. Porque quem condena é Deus, não nós. E Deus permite sim alguns divórcios. Amém? Deus permite sim, para que um filho seja feliz. Não que ele aprove e não que ele queira. Ele prefere e ele quer restaurar, para que o nome dele seja glorificado sempre. Mas onde há dureza de coração, isso é bíblico. Amém? Onde há dureza de coração, Deus permite o divórcio. Porque onde há dureza de coração, amado, o Espírito não habita. Onde há dureza de coração, o Espírito Santo não faz a obra. Aquilo que eu disse aqui, o prosseguimento da boa obra é cada um de nós. O dar continuidade à obra de Jesus em nossa vida é particular. Não depende mais de Deus. Agora depende do esforço próprio de cada um, sim. Porque você sabe que você já é salvo por meio da graça. Então esta obra já está completa até o dia do Senhor. Agora, a tua felicidade, a tua alegria, o teu viver bem, sabe? Você desfrutar das promessas de Deus, isso depende de você. Das tuas escolhas. O que você escolher hoje vai ser o resultado do teu amanhã. Então você tem que aprender a escolher bem. Eu sei aqui que muitas pessoas escolheram mal na sua vida. Eu sei disso. Assim eu, como um dia também escolhi mal. Me arrependo? Não, não me arrependo, porque hoje eu tenho uma vida abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus restaurou a minha sorte, Deus mudou a minha sorte. Eu louvo a Deus que Deus não me deu filhos anteriormente, porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, sendo uma pessoa divorciada e casada novamente. Eu poderia fazer isso? Claro que eu poderia. No tempo da ignorância, eu cometi erros. No tempo da falta de conhecimento, eu fui levado pelos ventos. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu recebi o perdão, sim, daquele que perdoa e daquele que tem poder para perdoar. E ele restaurou a minha sorte. Ele me deu a esposa que está comigo. A esposa que anda comigo há 17 anos, meu amor. Que anda comigo 17 anos. Para a glória do Senhor. Que passou por altos e baixos também, sem conhecer a palavra do Senhor. Mas permaneceu firme. Porque não conhecia a palavra do Senhor, suportou. E aí quando conheceu a palavra do Senhor, Deus fez a obra. Então nós dois passamos a conhecer a palavra. Então quando os dois passam a conhecer a palavra, amado, é o momento da decisão.
É o momento da decisão. Ou se lança totalmente, ou então não vai dar certo. Se eu não tivesse me lançado totalmente, meu casamento não seria feliz. Se eu não tivesse me lançado totalmente, eu não teria uma vida em paz. Se eu não tivesse me lançado totalmente, eu não estaria neste altar nesta manhã, anunciando as boas novas de grande alegria para a tua vida. Então, amados, o mergulhar é tudo. O mergulhar onde, pastor? Na vontade de Deus. Se eu não mergulho na vontade de Deus, é porque ainda quero fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. Se eu não mergulho na palavra de Deus, é porque a minha carne ainda reina e não o Espírito. E aí não dá para ter aliança. Eu não quero ter aliança nenhuma com carnal. Nenhuma. Eu quero ter alianças com espirituais. É o que eu tenho aprendido. Gastar a minha vida com espirituais, não com carnais. Então que você entenda o que Deus falou aqui nesta manhã. Que você perceba o poder de uma aliança. Que você perceba a responsabilidade que é manter uma aliança. Que você perceba quão grande é o compromisso de estar aliançado com alguém na verdade, que é a graça de Deus. E para aqueles que quebram compromisso com a aliança, quebraram compromisso com Deus. A estes, é Deus quem cuida, é Deus quem vai fazer, e não são pessoas para andar com você. Porque quebraram o compromisso com Deus. Às vezes na carne alguns se perdem pelo caminho. Na carne alguns às vezes se iram e trazem para suas vidas atitudes impensadas, atitudes que vão gerar consequências e grandes consequências nas suas vidas e até nas descendências. Porque quebraram alianças que não eram para ser quebradas. E essas pessoas não podem andar junto com você. Porque senão trarão também para a tua vida as consequências de uma quebra de aliança. Amém? Compactue, amados, com o que é verdadeiro. Compactue com a verdade, com aquilo que Deus nos ensina e tem falado por esse altar. Que o teu casamento, aleluia, traga as promessas dos céus. Que o teu casamento traga a alegria para a tua vida. Que o teu casamento seja um exemplo para outros. Que o seu casamento lhe seja motivo de muitos risos, de muitas alegrias, de grandes satisfações e que redunde em muitas glórias a Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.